Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 1º de abril. No popular Dia da Mentira, campanha liderada pelo Conselho Nacional de Justiça alerta sobre os riscos da disseminação de notícias falsas e compartilhamento de discursos de ódio na internet. A terceira edição do Tuitaço Fake News Não reforça também o combate à propagação de conteúdos mentirosos sobre o enfrentamento da pandemia e tratamentos precoces sem comprovação científica. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. A Advocacia-Geral da União e Procuradoria-Geral da República pedem ao Supremo que derrube normas que proíbem atividades religiosas durante a Páscoa por causa da pandemia. Supremo mantém norma de Minas Gerais sobre transgressão disciplinar de deserção de militares. E ainda, Corregedoria Nacional de Justiça reforça combate à violência patrimonial contra pessoas idosas. A terceira edição do Tuitaço Fake News Não, liderada pelo Conselho Nacional de Justiça em todo o país, faz um alerta sobre os riscos da disseminação de informações falsas, principalmente neste período de pandemia. Tuitaço, uma avalanche de postagens sobre o mesmo assunto. E no dia da mentira, tudo gira em torno das fake news ou notícias falsas. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, lembra como não cair nas pegadinhas. A informação tem link? O link abre ou está quebrado? A informação foi publicada em portal conhecido? É assinada por alguém conhecido? A informação tem erros gramaticais? Começa de modo alarmista? A informação menciona terceiros, mas não diz o seu nome. Pede para ser compartilhada. O Superior Tribunal de Justiça também reforça o alerta a esses sinais. O Tribunal Superior do Trabalho lembra que antes de compartilhar, é importante checar a informação. O Tribunal Superior Eleitoral também está divulgando uma série de posts sobre a responsabilidade de cada um em evitar a disseminação de notícias falsas. Este, por exemplo, fala da urna eletrônica, diz que ela é auditável, registra toda alteração em sistema, não pode ser invadida por nenhum meio e nunca teve comprovação de fraude. O Conselho Nacional de Justiça lembra que este ano o Tuitaço tem um assunto de muita importância. O Tuitaço ganha importância ainda maior por causa da propagação de conteúdos mentirosos sobre o enfrentamento da pandemia e tratamentos precoces sem comprovações científicas. O Tuitaço Fake News Não é um alerta sobre os riscos da disseminação de notícias falsas, de desinformação e do compartilhamento de discursos de ódio na internet. A página do CNJ na internet tem um painel de checagem de notícias. Aqui o cidadão encontra uma infinidade de informações que desmentem os boatos e as tentativas de confundir as pessoas sobre as decisões do judiciário. Hoje, com tanta informação sobre o que é falso no mundo virtual, não dá mais para cair na mentira, não é mesmo? E hoje, 1º de abril, é justamente conhecido como o Dia da Mentira. No Brasil e em diversos países, pessoas aproveitam a data para pregar peças, mas a prática, que teria começado na França no século XVI, pode trazer sérias consequências, dependendo do tamanho da mentira. A servidora Kátia Luzardo diz que sempre gostou de brincar com os colegas no 1º de abril. Desde que uma mentirinha simples, resolvida na hora. Nada de contar coisa grande para falar de noite que era mentira. Não. Nunca na minha vida eu contei uma mentira assim de 1º de abril com uma brincadeira de mau gosto, de causar prejuízo para alguém. Dia da mentira ou dia dos bobos. Segundo historiadores, a brincadeira teria começado por causa da mudança no calendário. Até o início do século XVI, as festas de Ano Novo começavam no dia 25 de março e terminavam em 1º de abril. Mas em 1562, o Papa Gregório XIII instituiu o calendário gregoriano, em que o Ano Novo começa em 1º de janeiro. Alguns franceses resistiram à mudança e insistiram em fazer as comemorações. Para ridicularizar esse comportamento, as pessoas começaram a mandar convites para festas falsas, uma espécie de pegadinha. E pegou mesmo. Desde então, em vários países, o Dia da Mentira é usado para brincadeiras. Até mesmo grandes empresas como a Sony e a Domino's participam com anúncios de produtos inacreditáveis.
Mas tem gente que não sabe brincar e acaba exagerando. Quando a mentira é contada para quem está falando sério, pode trazer problemas. É o caso de trotes passados para polícias e até serviços de emergência. O advogado Marcos Guzmão explica que, nesses casos, a brincadeira pode se transformar num crime. Se essa pessoa mente, por exemplo, perante a autoridade policial, fazendo uma falsa comunicação de crime, poderá responder aí, né, por um crime de denunciação caluniosa se ele souber que a parte era, né, ou que aquela pessoa que ele está denunciando ali, entre aspas, era inocente, ou mesmo pode chegar a responder pelo crime de comunicação falsa, né, de delito aí que também está previsto no nosso Código Penal. Em manifestação enviada ao Supremo, a Advocacia Geral da União defendeu a derrubada de decretos que barram atividades religiosas por causa da pandemia do novo coronavírus em todo o país. A AGU pediu, em caráter urgente, que o STF suspenda liminarmente as normas para permitir a celebração da Páscoa. A petição foi apresentada em ação que tramita no STF e que questiona decreto do governo de São Paulo que veta a realização de cultos, missas e outras cerimônias presenciais até 11 de abril. Para a AGU, a medida viola o direito de crença, afetando de modo excessivo e desproporcional a liberdade religiosa. De acordo com o advogado-geral da União, André Mendonça, a Páscoa é celebrada por milhões de brasileiros cristãos e que o amparo espiritual é imprescindível, inclusive para auxiliar no enfrentamento da pandemia e seus efeitos, sem prejuízo da observância das regras e medidas sanitárias. O relator da ação é o ministro Gilmar Mendes. Na mesma ação, a Procuradoria-Geral da República também se manifestou a favor da suspensão dos demais decretos que proíbem atividades religiosas durante a pandemia da Covid-19. No documento enviado ao Supremo, Augusto Aras, Procurador-Geral da República, pede que todas as restrições semelhantes à de São Paulo sejam derrubadas imediatamente para que as pessoas celebrem a Páscoa. Segundo ele, há outras opções de garantir o direito à saúde da população sem prejudicar a realização de atividades religiosas. Outro argumento é que a assistência espiritual também faz parte do enfrentamento à pandemia e a abertura de igrejas e templos deve ser feita respeitando os protocolos sanitários de prevenção ao contágio da Covid-19. O relator da ação no STF é o ministro Gilmar Mendes. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo manteve normas sobre transgressão disciplinar de deserção aplicável a militares de Minas Gerais. Que detalhes para a gente a consultora jurídica Gisele Reis. O Estatuto dos Militares de Minas Gerais prevê os direitos, prerrogativas, deveres e responsabilidades dos militares do Estado. A legislação estabelece que o policial e o bombeiro militar que abandonar o serviço no quartel, sem qualquer justificativa, por mais de 8 dias, pratica a deserção. Isso é considerado um ato atentatório ao decoro da classe militar e sujeita o infrator à instauração de processo administrativo disciplinar que pode gerar a demissão do servidor público. O Partido Democrático Trabalhista ajuizou no STF uma ação com o objetivo de declarar inconstitucional a aplicação da punição disciplinar aos militares que consumaram a deserção antes da entrada em vigor da lei, que é de 2007, já que a infração disciplinar nessa época não estava prevista. A ação foi julgada improcedente pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Prevaleceu o entendimento da relatora, ministra Carmen Lúcia. No voto, ela destacou que a deserção é consumada a partir do 9º dia de ausência não consentida do servidor público militar, mas a conduta persiste durante todo o período de afastamento. A ministra ressaltou que a deserção permanece acontecendo enquanto não for cessada e o transgressor deve se submeter à lei vigente na data em que se reapresentar ou for capturado. Dado o caráter permanente da infração disciplinar, não há desrespeito à Constituição Federal, já que o caso é de aplicação da lei vigente ao tempo do fato delituoso. A maioria dos ministros entendeu que a incidência da lei nova sobre a conduta de deserção praticada em momento anterior à sua vigência está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu inquéritos eleitorais contra o empresário Benjamin Steinbuch. As apurações são fundamentadas no acordo de colaboração premiada do ex-ministro Antônio Palocci e tramitam na Justiça Eleitoral de São Paulo.
A decisão, o ministro ressaltou que as denúncias contra o empresário são baseadas em delações com evidências frágeis e fatos inconsistentes. Steinbrück é investigado por participar de suposto esquema de Caixa 2 na arrecadação de recursos para campanhas eleitorais em 2010. E no próximo bloco, a Corregedoria Nacional de Justiça reforça combate à violência patrimonial contra pessoas idosas. É depois do intervalo. A Constituição Federal de 88 surgiu com o espírito de redemocratização. Ao lado dos direitos fundamentais, o Constituinte deu especial atenção à estruturação da administração pública e suas atividades. Definir contornos íntegros para a atuação da administração pública é projeto institucional ininterrupto, e a Constituição Federal Brasileira é um forte pilar nesse importante propósito. Seus 32 anos merecem ser celebrados. A Corregedoria Nacional de Justiça aprovou recomendação que orienta cartórios de todo o país sobre abusos contra pessoas idosas. A medida é para evitar que eles sejam vítimas de violência financeira e patrimonial. A recomendação é para que cartórios e serviços notariais fiquem atentos às demandas relacionadas à terceira idade. Se acharem necessário, devem realizar diligências para se certificar se os idosos não estão sendo vítimas de abusos. As medidas, de acordo com a normativa, devem ser tomadas especialmente se houver suspeitas nos pedidos de antecipação de herança, movimentação indevida de contas bancárias, venda de imóveis e qualquer outra atitude suspeita que possa comprometer o patrimônio da pessoa idosa. Os cartórios têm procurado entrevistar aquela pessoa para saber se ela tem efetivamente o conhecimento das consequências do negócio jurídico, bem como de suas repercussões na área patrimonial e a fim de saber se a manifestação de vontade da pessoa está livre de quaisquer vícios, manipulações ou indução num ou noutro sentido. Abusos financeiros representam mais de 20% das denúncias recebidas pelo Disque 100 dos Direitos Humanos. O Estatuto do Idoso tem punição para isto. A pena para o crime é de 1 a 4 anos de reclusão e pagamento de multa. A orientação reforça a Recomendação 46 do Conselho Nacional de Justiça, editada no ano passado. O alerta aos cartórios, naquele momento, foi direcionado para o período de pandemia da Covid-19. Já a nova regra torna fixas as ações de proteção. Uma fábrica de margarinas em Fortaleza, no Ceará, vai ter que indenizar parentes de mecânico morto em explosão de reator. O caso foi julgado pela terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. O acidente ocorreu em 2012 e foi manchete nos principais jornais da época. O mecânico faleceu devido a uma explosão durante o reparo de um reator de hidrogenação na fábrica de gorduras e margarinas especiais, pertencente ao grupo M. Dias Branco, Indústria e Comércio de Alimentos. Em primeiro grau, o grupo foi condenado a indenizar a esposa e cada um dos 3 filhos do profissional. O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no Ceará, no entanto, reformou a sentença que havia condenado a empresa ao pagamento de R$200 mil aos herdeiros do mecânico, reduzindo o valor para R$175 mil. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, com o intuito de se isentar da responsabilidade de reparação. O relator na terceira turma, ministro Agra Belmonte, apontou as evidências de culpa diante da negligência e da imprudência da fábrica no cumprimento das próprias normas de segurança. No entanto, em relação ao valor da condenação, o ministro avaliou que a quantia estipulada extrapolou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando o dano, a extensão do dano, a natureza do bem jurídico tutelado, a intensidade de sofrimento dos sucessores do decujus, as condições em que ocorreu o evento lesivo, a omissão da ré, por exemplo, em relação às normas de medicina, saúde e segurança, o porte econômico da empresa e a repercussão pedagógica na política administrativa da empresa, verifica-se que o montante arbitrado pelo regional se revela extremamente excessivo, a balizar sua revisão a fim de garantir a observância dos princípios a que eu me referi antes, da razoabilidade e da proporcionalidade
daí é o conhecimento do recurso por afronta ao artigo 5º, 5 da Constituição Federal. Por maioria, a turma manteve a condenação, mas reduziu o valor da reparação para R$ 80 mil aos herdeiros do mecânico. A Advocacia Geral da União conseguiu decisão favorável ao IBAMA em processo envolvendo a construção do complexo hidrelétrico do Rio Madeira, em Rondônia. Em ação analisada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a AGU defendeu que a autarquia não é responsável pelos estudos de impactos ambientais de obras em hidrelétricas. As usinas hidrelétricas de Jirau e de Santo Antônio estão localizadas no Rio Madeira, em Rondônia. Juntas, geram energia para atender mais de 85 milhões de pessoas. Mas uma ação ajuizada na Justiça Federal alegava possíveis danos ao meio ambiente oriundos dos empreendimentos. Os autores pediram que as concessionárias construíssem canais de eclusas, alterassem regras de operação e adotassem medidas para conter o assoreamento do rio. E ainda que o IBAMA fosse obrigado a promover estudos para demonstrar eventuais danos ao meio ambiente que as usinas viessem a causar. Inicialmente, o caso foi remetido para a Justiça Estadual, devido ao desinteresse do IBAMA e da União na ação. Os autores recorreram ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então, a Justiça Federal de Rondônia determinou a suspensão do trâmite da ação até o julgamento final dos recursos no tribunal. No entanto, os autores da ação pediram prosseguimento do processo para análise das liminares. A Advocacia Geral apresentou suas contestações e reafirmou que cabe ao IBAMA definir os estudos ambientais do processo de licenciamento, com a elaboração de um termo de referência, indicando quais deles serão necessários. A AGU ressaltou que não seria competência do órgão, como licenciador, a elaboração ou realização desses estudos, sendo esta responsabilidade do empreendedor. A AGU demonstrou que, caso houvesse deferimento dessa liminar, isso seria uma medida irreversível, porque depois de feito o estudo, de nada adiantaria o recurso a ser interposto pelo IBAMA. Então, foi uma importante vitória para a AGU e para o IBAMA. A Advocacia Geral esclareceu ainda que as usinas estão em operação, não havendo comprovação nos autos da necessidade de imediata adoção das providências requeridas. Dessa forma, o juízo decidiu favoravelmente ao IBAMA, negando o pedido dos autores da ação. Além disso, a AGU demonstrou que não caberia ao juízo decidir uma matéria tão relevante e complexa apenas em caráter liminar, em caráter precário. Isso merecia um melhor aprofundamento, melhor produção de provas técnicas, e esse argumento foi totalmente acatado pelo juízo. E a seguir, saiba como funciona a rescisão indireta do contrato de trabalho. Voltamos já. Na Constituição Federal, encontramos as normas fundamentais. Elas são a base e, ao mesmo tempo, o limite das demais normas jurídicas. E são importantes porque garantem igualdade aos direitos de todos os cidadãos, respeitadas as suas diferenças. Devemos nos sentir respeitados e protegidos pela nossa Constituição. Uma ação de solidariedade vai matar a fome de muitas famílias que passam por dificuldades nesta pandemia. A Justiça Comunitária de Mato Grosso irá distribuir uma grande quantidade de alimentos para a população ribeirinha. Quem tem fome tem pressa. E é essa a situação de muitas famílias ribeirinhas de Mato Grosso por conta da pandemia. E uma parceria importante vai ajudar a amenizar um pouco esse sofrimento. A Justiça Comunitária do Poder Judiciário Estadual vai distribuir cerca de 5 toneladas de alimentos aos moradores dessas comunidades da região pantaneira. As doações foram feitas pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso e recebidas pela equipe do Judiciário. O que nós vamos fazer agora, dentro de um planejamento e estratégia, juntamente com a equipe da Justiça Comunitária, distribuirmos nas localidades mais carentes do Baixo Pantanal e, principalmente, fazendo as orientações sobre o plano emergencial do governo. É a Justiça Comunitária atuando na verdadeira inclusão do cidadão e favorecendo, mostrando um poder judiciário diferente, altivo e presente na vida
para aquele cidadão tão distante. A chamada rescisão indireta do contrato de trabalho permite que o empregado quebre a relação de emprego sem perder as verbas trabalhistas previstas em lei. Saiba como isso funciona na reportagem de Marina Fernandes. O técnico de instalação Marcos Paulo trabalhou por 10 meses em uma empresa de telecomunicações, até que começou a ficar insatisfeito com algumas atitudes do empregador. Olha, foi o seguinte, a empresa fazia a gente trabalhar num horário fora, né, do expediente, a gente trabalhava até mais tarde, tinha uns pagamentos que eram para ser feitos, né, de acordo com a lei, eles pagavam para a gente receber em relação a INSS, esses direitos de todo trabalhador, eles pagavam por fora, né? E aí acaba que a gente ficava no prejuízo. O profissional conta que tentou entrar em acordo com a empresa para que ele fosse mandado embora, o que não aconteceu. Ele então recorreu à Justiça do Trabalho pedindo a chamada rescisão indireta. A intenção dele era receber alguns direitos. Receber meus direitos, né? Que é o auxílio direção, a cesta básica, as coisas que eles não pagavam, hora extra, né? É isso aí que a gente procura receber. Mas a rescisão indireta vai além desses direitos que Marcos Paulo citou. Quando deferida pela Justiça, esse tipo de ação faz com que o empregado receba todos os direitos, como se ele tivesse sido mandado embora sem justa causa. A rescisão indireta ela tem por consequência, no caso do acerto idêntico àquele que o empregado receberia se a empresa mandasse ele embora sem justa causa. Ou seja, é o saldo de salário, é o 13º mais as férias, ele levanta o FGTS, inclusive com aquela multa fundiária de 40%, e ele tem direito também de se habilitar ao seguro-desemprego. O advogado Edson Veras explica que para pleitear a rescisão indireta não basta apenas que o empregado esteja insatisfeito com a empresa. A rescisão indireta, ela não é um substituto do pedido de demissão. Quando o empregado não deseja mais o trabalho, ele deve comunicar à empresa e se desligar, ele se demite. Ele não faz a opção de ou se demitir ou ingressar com a rescisão indireta. A rescisão indireta é quando há algum motivo que torna o contrato insustentável. Quando ele deseja continuar trabalhando, mas existe esse motivo que torne o contrato insustentável. O advogado ressalta, para que o caso seja considerado como rescisão indireta, é necessário um ou mais motivos graves. Quando o empregador passa a tratar o empregado com rigor excessivo, quando ela exige dele um trabalho superior à sua força ou proibido por lei, quando ela não cumpre as obrigações do contrato, por exemplo, não paga salário ou atrasa salário, tudo isso torna insustentável o contrato de trabalho. E o empregado, mesmo desejando trabalhar, como ele pode continuar se ele, por exemplo, não recebe salário? Então, ele pode ingressar com a ação judicial. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite, até amanhã.